Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo senhor Roberto Brasileiro Silva, senhor presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor Maurício Melo de Menezes, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto, senhor presidente do Conselho Deliberativo Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, senhor secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo senhor Juarez Marcondes Filho, muito bom dia, quase boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar todos que estão aqui, na pessoa de um querido amigo, conterrâneo, que veio também, como eu, de São Luís, especialmente para esta sessão solene que, em boa hora, o senador José Medeiros apresenta a esta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesta feliz homenagem, duas palavras que têm o mesmo sentido, embora diferentes origens, estão reunidas. A palavra grega presbíteros, que significa ancião, e a palavra latina senatus, que tem o mesmo significado. Portanto, senadores e presbíteros, na origem, são a mesma coisa. Ambos remetem à sabedoria dos mais velhos, dos experientes, daqueles que aconselham os caminhos para os mais jovens. A título de curiosidade, lembro que a palavra senil tem a mesma raiz que a palavra senado. E o nome científico da chamada vista cansada, que acomete os mais velhos, é presbiopia, da mesma raiz de presbítero. Vejam então, colegas senadores, ilustres representantes da Igreja e do Instituto Presbiteriano, que nós temos a responsabilidade de preservar o sentido etimológico que nos une, não pela condição de mais velhos, mas a de mais sábios. Ou, dizendo de outra maneira, não como um status, mas como um valor. E é exatamente sobre valores que eu gostaria de falar ao evocar os 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e o 145º aniversário do Instituto Presbiteriano Mackenzie, tão oportunamente, como disse, lembrado aqui pelo senador José Medeiros, a quem presto minhas homenagens. Pois é disso que se trata. Não se está aqui simplesmente homenageando o grandioso percurso institucional do Mackenzie, seus 45 mil alunos, suas unidades educacionais, seus prestigiados cursos. O que estamos louvando é a proeza de crescer graças ao adubo dos valores plantados na sua fundação, há mais de um século. E o primeiro valor é a tradição humanista na concepção calvinista que afirma que a ética não pode ser uma imposição moral autoritária. Dessa perspectiva calvinista, a fé relaciona-se com a disposição ao trabalho disciplinado, com adesão ao pensamento racional, a capacidade de inovar e correr riscos. Esse senso ético valoriza aspectos como a honestidade, a confiança, a tolerância, o autodomínio, a honra e a perseverança. Nesse sentido, a educação do Mackenzie, de raiz confessional,
excluía o proselitismo religioso, acreditando firmemente que os valores cristãos são ensinados pelo exemplo, não pela doutrinação. No conceito calvinista de educação, a ética deriva da fé e, nesse sentido, não é a escola que está a serviço da instituição eclesiástica. É esta que está a serviço da escola. Uma escola que formasse homens sábios na mente, prudentes nas ações e piedosos no coração. Está aí a origem do formidável sucesso do Mackenzie. Não pela capacidade gerencial ou empreendedora de seus fundadores apenas, mas pela capacidade de injetar valores em todo o seu ideário. Não é à toa que muitos desses valores deram ao Mackenzie o prestígio de um pioneirismo singular para os padrões de nossa sociedade excludente e desigual. Por exemplo, o valor da igualdade, que desde sempre mesclou nas salas de aulas alunos de diversas origens sociais. Não havia nas salas de aula preconceito de cor, credo, classe social. Não havia o castigo físico, a temida palmatória, símbolo maior do modelo educacional que perdurou no Brasil por mais de um século. Outro valor cristão sempre presente, a compaixão, resultou do pioneirismo da instituição das bolsas de estudo para aqueles que não podiam pagar. Ainda hoje, quase 20 mil alunos desfrutam de algum tipo de benefício com a bolsa. O Mackenzie também foi o primeiro centro de ensino do Brasil que fundou um centro acadêmico para dar representação aos alunos. Também foi das primeiras escolas a contar com biblioteca própria e ginásio de esportes. Aliás, a primeira partida de futebol oficial de São Paulo foi Mackenzie versus Germânia, clubes que, inclusive, não existem mais. Em 1929, quando o craque da Bolsa quebrou os cafeeiros, o Mackenzie perdoou a inadimplência dos filhos dos plantadores de café. Em 1932, o ginásio virou enfermaria para os feridos da Revolução Paulistana. Nesse mesmo ano, 10 anos antes do Senai, criou uma escola técnica de química industrial, mecânica e eletricidade. São esses valores preservados ao longo da história que ainda hoje mantêm o chamado Mackenzie solidário, com frentes de assistência jurídica, acolhimento de crianças em vulnerabilidade social, treinamento de professores de outros estados e povos indígenas. Portanto, o Mackenzie é fruto da conjugação da ética do trabalho com os valores cristãos da tolerância, da compaixão, da humildade, da sagrada igualdade entre todos os humanos. Valores tão necessitados nos dias de hoje em todo o mundo, especialmente lá onde a gente aprendeu o significado da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Senhor presidente, vivemos tempos de intolerância, de exclusão, de ambições e vaidades. Ainda estamos atônitos com a escalada de violência alimentada pelos discursos da fé. A grande lição que o Mackenzie nos dá é de que não é só possível conviver com diferentes visões de mundo, mas é possível também afirmar sua própria visão pelo exemplo, sem imposições de verdades, sem proselitismo e com genuína aceitação da diferença. Meus cumprimentos a todos que fazem a Igreja Presbiteriana e a Escola Mackenzie. E como disse no início,
Cumprimento ao final, em nome de todos vocês que estão aqui nesse plenário, o meu querido companheiro, advogado César Freitas. Um abraço a todos. Parabéns, presidente.